noite, está no ar o Futebol de Sutiã. Hoje o programa traz para você a análise da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, a classificação do Brasil no Mundial Sub-20 e ainda uma matéria muito especial com os jogadores do Flamengo. E no último bloco você confere uma matéria sobre um esporte que envolve arte, música e cultura, a capoeira. Não saia daí que a gente mostra para você. Bom, e antes de começar, a gente queria agradecer ao Pelé, Arena Café e Futebol, que cedeu espaço para as nossas gravações. E na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, os 3 primeiros colocados empataram, então não mudou nada na parte de cima da tabela. O Corinthians foi um que empatou, mas com o tropeço do Flamengo, que empatou também com o Figueirense, ele ainda continua líder, né, Paula? Pois é, o Corinthians tinha tudo, jogando em casa, mais de 30 mil torcedores ali apoiando o time, mas não deu conta. Foi lá, empatou, pressionou o primeiro tempo, jogou muito bem, marcou com o Paulinho ali no primeiro tempo, numa falha da defesa horrorosa do Chicão ali. O Osvaldo empatou para o Ceará, o Alex marcou um golaço, mas foi um golaço mesmo, chutão de fora da área no ângulo, perfeito, acho que para mim foi o gol da rodada. Mas permitiu o empate no finalzinho do jogo, aos 39 do segundo tempo. E domingo foi Dia dos Pais, né? Inclusive o Tite foi homenageado pela sua filha, que chegou no campo com uma camisa número 100, escrito Papai Tite. Ele estava completando 100 jogos, com a camisa do Timão. E ganhou e recebeu essa homenagem da filha dele. Só que o Corinthians, ele viu os comandados dele no 100º jogo dele empatarem ali, perdendo a chance de disparar um pouquinho na liderança, abrir 2 pontos sobre o Flamengo. Bom, em cada gol do Figueirense, a torcida do Corinthians berrava como se fosse gol deles, né? Porque afinal era manter a liderança, né? Se o Flamengo empatasse, Corinthians em primeiro lugar. Mas não deu, né? Ficou 2-2, eles seguem os dois na primeira posição, 34 pontos para cada um. O Corinthians ainda é líder porque tem uma vitória a mais. O outro que está seguindo ali na cola do Corinthians é o Flamengo, que empatou com o Figueirense. O Flamengo jogou muito mal contra o Figueirense. O Figueirense dominou a partida, né, o tempo todo, mas não conseguiu a vitória, né? Ficou no empate. Figueirense foi corajoso. Figueirense partiu para o jogo, não ficou retrancado. O primeiro tempo foi ali mais no meio de campo, um jogo meio truncado, mas Figueirense partiu para o jogo. Segundo tempo, entrou Somália. Tava 2-0, 2 gols do David, com assistência do Ronaldinho Gaúcho, que jogou bem, apareceu bem, fez sua parte. Mas no segundo tempo entrou o Somália, que é o estreante do Figueirense, e já começou com gol. Primeira chance de gol dele, gol do Figueirense. Show Malha, né? Show Malha, como ele mesmo se intitula. E nesse jogo rolou uma polêmica ali, que os jogadores do Flamengo estão acusando o árbitro Weber Roberto Lopes de ter ameaçado os jogadores durante o jogo. Sim, porque ele deu 6 cartões amarelos pro time do Flamengo. E nenhum pro Figueirense. Nenhum pro Figueirense. Então causou uma polêmica ali. Mas não achei que a arbitragem foi ruim, não. Não, o Flamengo é que estava meio exaltado mesmo, estava na pressão para ganhar, até porque com o empate do Corinthians tinha a oportunidade de abrir vantagem na liderança, mas não conseguiu superar o time do Figueirense, que jogou realmente muito melhor. E o Thiago Neves, que era a dúvida até um pouco antes do jogo começar, por causa de dores na panturrilha, entrou como titular, mas decepcionou, foi um homem a menos em campo, jogou bem, não participou. E quem perdeu a oportunidade de assumir a liderança foi São Paulo, que também empatou. Continua em terceiro lugar. Pois é, o São Paulo vem tropeçando em casa, né? Não, e o Renato Gaúcho finalmente acertou a mão do Atlético Paranaense, né? O time que estava capengando, agora está fazendo frente aos times grandes, está indo muito bem. Mas parece continua no Z4. Continua na zona de rebaixamento, mas conseguiu um empate com o São Paulo fora de casa, foi realmente um resultado muito bom. A grande sorte do Atlético Paranaense é que o São Paulo vem cometendo o mesmo erro em todos os jogos. Cria muitas oportunidades, mas não chega aos finalmente. O Atlético Paranaense foi muito mais objetivo, merecia até a vitória, o empate. O São Paulo acabou saindo no lucro com o empate. Tanto é que o São Paulo conseguiu o empate numa luz, num momento individual do Rivaldo, que conseguiu um empate lá no final, senão o Atlético Paranaense ia conseguir uma vitória merecida. E o jogo estava fechado, né? A defesa do Atlético Paranaense muito fechado, tanto que o São Paulo sentiu dificuldade de entrar na área do Atlético Paranaense.
perdeu muitas oportunidades de gol. Errou uns passes muito bobos, uns passes infantis. Agora o São Paulo com tropeço segue em casa com 2 derrotas e 2 empates. Perdeu a chance de encostar ali mesmo na liderança, ficar ali naquela briga. O Atlético Paranaense, por mais que o Renato Gaúcho ali esteja acertando o time, tá difícil sair da zona de rebaixamento, tá ali na 17ª posição. E no segundo confronto da semana entre Vasco e Palmeiras, o Vasco conseguiu ganhar de novo. Pela Sul-Americana, eles se enfrentaram na quarta-feira, o Vasco ganhou de 2-0 e agora o Vasco ganhou de novo por 1-0. Foi a segunda derrota em 3 dias de jogo, né? 3 dias. A dobradinha do Vasco pra cima do Palmeiras. Bom, e o Vasco ganhou, mas jogou pior. Verdade. O Diego Souza não entrou e isso foi pior pro Vasco, que perdeu aquela agressividade no ataque. Foi pior e a torcida pediu o Bernardo. O Bernardo foi a diferença do jogo. Ele entrou super bem, já chegou, colocou uma bola na trave, em bola parada, quase fez um gol e no finalzinho do segundo tempo fez um gol também de bola parada. E o Filipão fez o que prometeu, falou, vou colocar um time mais alto, porque a bola parada é realmente o forte do Vasco, mas mesmo assim não teve jeito. É fez a diferença e fez gol de falta. E o Vasco que entrou com um meio-campo experiente, né? Ele entrou com o Juninho, que é um jogador de muita qualidade no meio-campo. E com o Felipe, também muita qualidade, mas os dois assim com mais experiência, né? Tanto é que teve que ser substituído por cansaço, né? Acho que foi por aí foi a dificuldade do Vasco também, né? Que o Palmeiras pressionou e o meio-campo não conseguia se desenvolver ali, né? O Palmeiras perdeu muito gol também, jogou melhor. O Valdívia jogou bem também, se deslocou bastante, aparecia nas jogadas. Aos poucos ele vai retomando a forma dele, né? Ele é uma peça muito importante do time do Palmeiras. No finzinho do jogo ele deu uma declaração, perguntaram pra ele o que faltou pro Palmeiras, daí ele falou, o gol. Daí foi realmente que faltou. Ele falou que não foi incompetência, porque eles sofreram um gol em bola parada. Em bola parada é mais competência do cobrador do que da barreira, né? E o Vasco encostando. Tá ali no G4 também, né? Na quarta posição, com 30 pontos. Lembrando que ele só ali a briga dele é pelo título, porque ele já está classificado. Está numa crescente no campeonato, Vasco. E o Botafogo recebeu o América Mineiro e o lanterna do campeonato nem parecia lanterna. Mostrou que não tá para brincadeira. Chegou pressionando. 10 primeiros minutos de jogo ali, botando Botafogo pressão. Fica afobado, sente a pressão do América Mineiro e leva 2 gols nos 10 primeiros minutos. Mas depois o Botafogo era questão de tempo. O Botafogo estava com um time leve, um time que toca a bola muito fácil e conseguiu botar o América Mineiro na roda. Chegou uma hora, principalmente depois do gol de empate, depois que o Alex entrou em campo, o Botafogo começou a dominar o jogo. Aí parece que o América Mineiro sentiu, se encolheu e ficou meio desestimulado, assim. E o Botafogo não perdoou, foi pra cima e saindo perdendo de 2-0, conseguiu fazer 4 gols, uma vitória maiúscula. O Botafogo dormiu no G4, mas no domingo com os outros jogos não deu pro Botafogo. Mas o América Mineiro começou e terminou em último lugar, na lanterna. Pois é, o Botafogo tá ali na 5ª posição, né? Coladinho no Vasco. Bom, Bahia e Inter fizeram um jogo igual. Igual no número de gols, 1-1. Igual no número de gols anulados, 1-1. 1-1 também. Igual no número de expulsões também, um para cada lado, Fabinho e Índio, né? E o Inter começou melhor, né? O primeiro tempo, logo no comecinho já fez um gol, mas Bahia teve reação. Começou a gostar do jogo, começou a ser mais agressivo, pressionou. E o Jobson, mais uma vez o Jobson, que é o cara que decide pro Bahia. O Inter entrou capenga, né? Sem o D'Alessandro e sem o Andrezinho, que corre o risco de sair do Inter. Porque ele é um jogador de muita técnica, mas sempre começa no banco, bem, né? E outro jogador que vale a pena ressaltar, além do Jobson, é o Muriel. O Muriel fez um segundo tempo, o goleiro, né? Fez um segundo tempo excepcional. Tanto que o passe, né? Que foi uma reposição de bola e um passe foi um tiro de meta que foi lá na área do... Então, ninguém tocou na bola, a bola quicou e sobrou pro Leandro Damião e o Leandro Damião fez o gol ali de um passe do goleiro, né? E no fim, com esse empate, o Inter fica em 7º lugar, o Bahia em 13º, eles estão ali completando o meio da tabela. E no jogo do reencontro do Celso Roth com a torcida gremista, tivemos uma vitória. Pois é, o Grêmio, que fazia 5 jogos que não ganhava, estava 5 rodadas sem ganhar. 4 empates e 1 derrota.
voltou a dar um oizinho para a vitória. Começou perdendo, né? O Fred, que voltou daquela polêmica, daquele rolo todo com a torcida, voltou, marcou um gol característico dele ali, se adiantou, marcou o gol, mas foi a noite do Marquinhos. Ele entrou no lugar do Douglas, que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo, foi vaiado pela torcida, se superou e dois gols. Ele que é reserva e mais um reserva que entra para decidir, né? Pois o Fluminense teve a maior posse de bola o jogo inteiro, mas finalizou pouco, finalizou mal. E o Grêmio, com a entrada de Miralles, ganha força e faz os 2 gols no segundo tempo. E o Fluminense, com a segunda derrota seguida, segue na 9ª posição com 21 pontos. E o Grêmio, que começou a rodada na zona de rebaixamento, com a vitória, subiu para a 14ª posição. E ali tem um suspiro ali. Qualquer escorregada é perigosa, né? E o Cuca estreou pelo Brasileirão no comando do Atlético Mineiro. Já tinha estreado na Sul-Americana com derrota, estreou no Brasileiro com derrota. Sim, o Curitiba joga melhor, tem mais posse de bola, mas o Atlético Mineiro chegava com mais perigo ao gol do Curitiba. Os 2 últimos gols do Curitiba foram de pênalti, Atlético Mineiro se descontrola, leva 2 cartões amarelos em 3 minutos, já tinha feito um gol, termina 3-0. E o Curitiba que não ganhava na técnica, mas conseguiu prevalecer na raça, né? Na vontade dos jogadores. O Atlético Mineiro com esse resultado que vai mal e entra na zona de rebaixamento. O Curitiba segue na 10ª posição, né? Ali no meião da tabela também. E o técnico Cuca deu a seguinte declaração: no próximo jogo do Atlético Mineiro, eles vão jogar de bermuda branca, pra sujar a bunda de grama. Porque pra ele o time não se dedicou, não se jogou mesmo, teve chances, mas não foi suficiente, não deu o máximo. E depois de 4 derrotas, o Cruzeiro vence e vence bonito o Avaí pelo maior placar da rodada, 5-0. O Avaí foi a chacota da rodada. O time que não repete, o Galo que não repete escalação há 16 rodadas, cada jogo um time novo, não consegue dar coletividade para essa equipe. Ele entrou com um time retrancado, só com o Rafael Coelho lá na frente. E mesmo com a retranca, eu acho que essa foi a grande castigo dele. Do Avaí retrancou o time e tomou 5 gols. E o Elton Felipe, que é o zagueiro do Avaí, eu não sei, ele tem que não tem palavras para descrever. Realmente no mesmo lance, ele passou a bola para o jogador do Cruzeiro, ele saiu correndo atrás para recuperar, ele fez o pênalti e ele foi expulso. Então foi 3 erros em um lance, assim, ele conseguiu o recorde mundial, né? E o jogo poderia até ter sido 6-0, porque o Cruzeiro perdeu um pênalti. O time mineiro deu um belo presente pro Papai Joel de Dia dos Pais, né? Com 5 gols de 5 jogadores diferentes. E com essa derrota o Avaí foi para vice-lanterna do campeonato, tá lá, tá na frente só do América Mineiro. Continua sendo a pior defesa do campeonato. E o Cruzeiro na 11ª posição. E o Santos continua tentando, mas não consegue espantar a má fase. Pressionou o Atlético Goianiense ali no começo do primeiro tempo. O Muricy contou com os seus principais titulares, né? O Paulo Henrique Ganso e o Neymar, que voltaram do amistoso da seleção. Só que o que está acontecendo com o Ganso, gente? Gente, o que está acontecendo com esses ídolos do futebol? Na seleção eles não se encontram, no Santos também não se encontram. O Santos tem um elenco maravilhoso, mas não tá mostrando o futebol. O Paulo Henrique Ganso, ele sumiu a partida, assim, ele praticamente não jogou. E o Neymar, que depende muito do Ganso, porque é o Ganso que faz a ligação. Então ele tinha que ir buscar a bola e na hora de concluir ele não conseguia. E o Santos é o pior visitante da competição, de 24 pontos disputados, ganhou apenas 1. Vale ressaltar que o Santos tem 2 rodadas ainda para repor, mas com essa qualidade de jogo, o Santos tem estrelas ali no elenco, e com essa qualidade de jogo, será que o Santos vai conseguir se recuperar? Porque ele é time que briga pelo título. E o Atlético Goianiense escapou da zona de rebaixamento. Agora passou o Santos. Passou o Santos e está fora da zona de rebaixamento. A vitória passou o Santos e saiu da zona de rebaixamento. E no próximo bloco, os comentários do jogo da seleção no Mundial Sub-20 e uma matéria com os jogadores do Flamengo. Fique com a gente.